E aí, pessoal, falha técnica, né? Infelizmente a gente teve que parar um pouquinho, mas acho que agora a gente volta normal. Vamos voltando aí, ver se o Luiz volta. Peço desculpas aí, mas acontece às vezes, né? Opa, aí, vai voltando. Acho que deu algum problema aqui na minha internet, tive que reiniciar a live. Tava tão boa, né? Felizmente vai, mas a gente volta já. Ana Raquel, vamos voltando. Eu sou Joaquim, boa noite. Estamos voltando aí aos pouquinhos, acontece, né? Que ao vivo tem dessas coisas. Carla, bem-vinda. Estamos de Tarde, volta. opa, estamos de volta. De volta. Acontece, né, ao vivo. Já passei tanta vergonha nisso aqui, cara, mas Faz parte, acontece, é normal, né? Esse momento também, a gente tem uma pandemia de lives e aí as é, conexões não ficam tão boas assim. é verdade. Mas Mas, rebenta é a isso aí. palavra para você, Raul. Não, voltando, onde é que a gente estava? A gente estava falando do sistema do CPC 2015, né? Acho que a gente entrar, você está falando um pouco do Dr. Dicton ali, né? Mas eu Sim, a gente falei. estava esclarecendo esses conceitos, né? A gente falou de função nomofilásica, a gente falou de decisões plurais, a gente falou de modelo Seriati, modelo Percúria, e essa dificuldade de extração da raça-descendente muitas vezes, porque você tem esse modelo Seriati, a decisão do tribunal é um compilado de manifestações e há uma dificuldade operacional em se pensar o que de fato foi raça-descendente. Né? E só repassando para o pessoal, as decisões plurais são aquelas decisões que chegam à mesma conclusão, mas com fundamentos distintos, e isso prejudica, de certa forma, né, a extração da raça descendente. A Maia está falando aqui, o colega perguntou se faz coisa julgada. Uma coisa é vamos lá, diferenciar. Coisa julgada é um conceito específico, né? Precedente, quando a gente vai trabalhar com precedente, é outro. Por exemplo, e aqui eu já vou entrar num ponto, né? Quando a gente olha o 927 do Código de Processo Civil, você tem lá um rol de padrões decisórios vinculantes. Então, alguns doutrinadores até chegaram a questionar a constitucionalidade dessa ampliação desse rol de padrões decisórios vinculantes, porque só poderia a Constituição estabelecê-lo. O professor Nelson Nery chegou a defender isso, enfim. Mas se você olhar para o 927, ele vai dizer: os juízes e tribunais observarão. Ali a gente está trabalhando com precedentes judiciais. E se você olhar para o inciso primeiro, você vai verificar que tem lá as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. E aí entra um ponto interessante. Ah, Vale, mas as decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade já não são vinculantes por imperativo constitucional, pelas leis 9868, enfim, já não seria uma decisão vinculante? Sim. Mas o que vincula tradicionalmente, ou que se vinculava tradicionalmente, era exatamente o que estava abrangido pela coisa julgada dentro da parte dispositiva, né? Dentro daquilo que havia sido especificamente listado pelo tribunal e abrangido pela coisa julgada, né? Pela sua imutabilidade, intangenciabilidade. Quando a gente fala de ratio decidendi, é bom que isso fique claro, nós estamos olhando para a fundamentação da decisão. Nós não estamos olhando para a parte dispositiva. Então, muita gente perguntou, mas esse 927, inciso primeiro, foi inserido no CPC de forma retórica, porque a gente já tem a possibilidade de perceber que essas decisões do Supremo são vinculantes. Sim, mas a gente tem que olhar isso sob outra perspectiva. Tanto que o Supremo tem aí já discutido a possibilidade de rever a ideia de transcendência dos motivos determinantes, justamente porque o que vincula dentro da ótica da análise do precedente judicial é exatamente a ratio decidendi, que está no bojo da fundamentação da decisão judicial. E ali eu posso transpor aqueles fundamentos determinantes para sua aplicação em casos análogos, diante da vinculatividade. Por isso que a gente não pode confundir os dois conceitos especificamente. Espero que tenha ficado claro aí para o pessoal, para não confundir isso na hora da prova. É justamente porque, a partir do olhar de um sistema de precedentes, o que vai vincular não é a parte dispositiva, né? O que vai vincular é o que está posto nas razões determinantes de decidir. E que fique claro isso, porque a gente até sustenta, né, que com o 9271, você, dentro das temáticas dos precedentes judiciais, dentro desse sistema, você tem que pensar na vinculatividade da ratio decidendi. Então, se o Supremo
decidiu que a lei do Ceará da vaquejada é inconstitucional, ele decidiu porque viola o artigo 225 da Constituição, que trata da proteção ao meio ambiente. Você não pode estabelecer essas práticas, ainda que culturais, que venham a violar, né, o bem-estar dos animais, enfim. E essa mesma decisão que foi proferida para analisar a lei do Estado do Ceará, a sua ratio decidendi pode ser transposta para outras leis que versem exatamente sobre essas questões a posteriori. Ou seja, a gente tem que estabelecer bem essas circunstâncias. E aí eu já entro no 927, né? Esse rol do 927 traz um rol de padrões decisórios vinculantes, e dentro dessa perspectiva, a gente tem a discussão, esse rol é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Tradicionalmente, no geral, a doutrina tem entendido como um rol taxativo, que esses pronunciamentos são que têm o condão de vincular de forma mais incisiva, apesar de alguns autores defenderem o contrário, porque quando você passa a trabalhar com precedente judicial, essa vinculatividade é ampla e ela é aferida principalmente pela qualidade da decisão, né, judicial que foi prolatada em um determinado caso, mas tem-se visto essa decisão, esse rol como um rol potencialmente taxativo de vinculatividade. Eu vi que passou uma pergunta aqui, só para não deixar passar, o Ilmo perguntou: caberia ação rescisória pela ratio decidendi de uma ação de inconstitucionalidade julgada procedente? Veja, que aí a gente entra num ponto relacionado à aplicação do artigo 966, a ação rescisória, que permite a propositura de uma ação rescisória quando há uma aplicação inadequada do precedente judicial. Aí eu poderia propor uma eventual ação rescisória, e aí deixa claro, é interessante essa pergunta, porque o 966, inciso 5º, deixa claro que precedente judicial é norma. Então está dentro da fonte do direito, deixa claro que é norma. Então eu posso usar, né? Eu vislumbro também, inclusive no meu livro, precedente judicial sobre a ótica normativa. É importante essa pergunta, porque o precedente judicial visto sobre a ótica normativa enseja, inclusive, né? Porque por conta do 966, inciso 5º, a eventual propositura da ação rescisória. Mandar um abraço para o nosso amigo Rodrigo, grande Rodrigo aí, Fortaleza aí também. Tamo juntos. Então isso aí, pô. É bacana essa interpretação, né, da declaração do controle concentrado e constitucionalidade, né, parte daquele pressuposto que a lei não contém palavras inúteis, né, a gente não vai, se teve estava aí algum motivo, tinha que ter. Mas segue o jogo aí, só uma observação que eu... Não, perfeito. E eu gostaria de lembrar para o pessoal que o artigo 927 ele não tem que ser lido de forma isolada. Ele tem que ser lido com vários dispositivos do Código de Processo Civil, de forma conjunta. Até deixar claro que o artigo 926, principalmente seu caput, que fala de estabilidade, né, de integridade, de coerência, ele constitui uma norma fundamental. As normas fundamentais do CPC não são só aquelas que estão postas no início do Código, não. Constitui norma fundamental importante para a interpretação desse sistema de precedentes. Mas a gente tem que ler o 927, por exemplo, com o artigo 332, que trata lá da improcedência liminar e permite que o juiz julgue improcedente liminarmente quando, né, o pleito estiver calcado, for contrário a um precedente obrigatório, um padrão decisório obrigatório, desde que não exija-se mais uma dilação probatória. O 311, que permite, por exemplo, no inciso 2º, o deferimento de uma tutela de evidência com base em precedente obrigatório. Artigo 932 permite dar poderes ao relator, inclusive, para que ele se pronuncie sobre determinada matéria, julgue o mérito de determinado recurso quando estiver fundado, né, em precedente judicial, enfim. Então, essa leitura tem que ser conjunta, e lá no 927 a gente tem vários dispositivos interessantes, né, muito importantes, que tratam da aplicação e da superação também do precedente judicial. Que aí eu entro em algumas questões que são relevantíssimas e alguns acordos aqui até do próprio STJ e do STF sobre a matéria. Quando a gente fala de aplicação do precedente judicial, a gente tem que lembrar a ideia de distinguish, né? De diferenciação. Sim. Pode ser feito. Quando a gente fala de distinguish, a doutrina tradicionalmente classifica o distinguish método, que é exatamente essa comparação que você faz, e o distinguish resultado, para saber se você chega ao resultado de aplicar ou não aplicar o precedente. Ou seja, essa aplicação do precedente judicial ela tem que ter os olhos voltados para as circunstâncias fáticas, né? Para os delineamentos fáticos, para essas comparações que eu faço, para ver se é o caso ou não de fazer incidir a ratio decidendi. Então, isso é muito importante.
E se eu, eventualmente, quiser que um determinado precedente judicial não seja aplicado ao meu caso, e o próprio 489, 927 deixa isso claro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ou alegar uma distinção, falar que o meu precedente não se aplica para aquele caso, ou sugerir ou indicar que existiu um overruling, né? Overruling é a superação total do precedente judicial. O overturning é a superação parcial. Isso é muito importante. O overruling é a superação total, o overturning é a superação parcial. Então, eu tenho que, para afastar a aplicação, vou dizer que existe um distinguish, ou, eventualmente, indicar que há um overruling ou até um overturning, uma revogação parcial do precedente judicial. Isso é muito importante. E o artigo 927, ele também estabelece um ônus argumentativo diferenciado para quando for existir uma superação de um precedente judicial. Ele diz, olha, se você for superar um entendimento que já está consolidado, você precisa fundamentar de forma vertical, né? De forma analítica, inclusive para justificar as razões, porque isso impacta diretamente na segurança jurídica. Você tem que dizer, inclusive pode ser feita uma audiência pública para justificar aquela superação de entendimento, que é muito importante, que traz segurança jurídica. E o 927, ele também, parágrafo 3º e 4º, traz para a gente a possibilidade de modulação dos efeitos na superação do entendimento. Porque antes a gente só vislumbrava a modulação no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Hoje a modulação é ampla. Sempre quando tiver uma superação de entendimento, eu posso promover uma modulação. E aí é interessante porque, tradicionalmente, a gente tende a entender que uma superação de entendimento, um overruling, tem eficácia prospectiva como regra, né? Mas, na verdade, tem eficácia retrospectiva como regra. Apesar disso ser discutido, tem eficácia retrospectiva como regra. Os Estados Unidos eles discutem isso há um bom tempo. E tanto é assim que ele diz, olha, se você eventualmente for superar o entendimento, você pode modular os efeitos. E essa modulação de efeitos, a professora Tereza Arruda Alvim trabalha isso de forma fantástica, tem um livro só sobre modulação. E essa modulação de efeitos ela pode ser realizada, justificada em razões de segurança jurídica. Essa superação de entendimento é uma superação de entendimento importante e necessária para o caso, porque isso impacta diretamente na segurança jurídica. Por exemplo, já tivemos uma decisão em primeira instância prolatada, a parte confiou naquilo, né? E aí eu trago para os amigos até um julgado muito emblemático do STJ, se quiserem anotar. Anota aí, pessoal. É um julgado que trata de prospective overruling. Lembra que os efeitos da superação do entendimento podem ser retrospectivos, que a gente chama de retrospective overruling. Isso já caiu em prova objetiva, tá, Felipe? Certo. E também de prospective overruling, que é a superação prospectiva. E aí o STJ, o julgado da ministra Nancy Andrighi, deixou claro que a superação prospectiva ela é excepcional e deve estar justificada em razões suficientes que exijam aí uma garantia de que a parte não será surpreendida. Então é o recurso especial 1.721.716. 1.721.716. A ministra Nancy trata de prospective overruling e trabalha exatamente a ideia de que essa superação ela pode ser prospectiva, aplicando sua modulação de efeitos com base no artigo 927, parágrafo 3º e 4º do CPC. E aqui lembra aos amigos também, Felipe, que a doutrina tem estudado, tem se aprofundado pouco nos influxos da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro no processo. E Sim. A Lei 13.655, que alterou o Decreto-Lei 4.657 de 42, é uma lei importantíssima, principalmente para nós, advogados públicos, né, que introduz normas de direito público no âmbito da Lei de Introdução. E o artigo 23, que trata exatamente das situações em que eu tenho uma mudança de entendimento, ele é aplicável no âmbito judicial, no âmbito administrativo e no âmbito da esfera controladora. Então, o artigo 23 já foi usado pelo STJ para modular os efeitos também. Porque quando o 927 fala de modulação, ele fala de modulação quando eu tenho uma superação de entendimento. E, em muitos casos, o STJ tem modulado os efeitos de uma
decisão, mesmo que não tenha tido uma alteração substancial de entendimento consolidado. Essa modulação... Ah, tá. Aceita? Tá me ouvindo? Eu acho... Tô. Agora você travou um pouquinho, mas tô ouvindo. Leve Essa trabalho. modulação ela tem que ser feita com base no artigo 23, se não se tratar de uma superação de entendimento. Então, são pontos importantes. Sempre que eu vou superar, eu posso ter uma superação prospectiva, posso ter uma superação retrospectiva, né? E aí, a prospectiva, segundo o STJ, nesse recurso especial, ela seria a exceção e tem que estar justificada para que eu module os efeitos, enfim. E a parte, inclusive, pode opor em barras de declaração para provocar uma modulação de efeitos quando ela não for realizada. Isso é muito importante. E queria trazer dois conceitos também para o pessoal. Por isso que eu digo que não dá para assistir essa live sem caderno, né? Que é o vai ficar gravado aí. Que é o conceito de sinalização, de signaling, que é um conceito importante, porque na sinalização, isso já aconteceu em alguns casos no STF, inclusive, e esse caso é emblemático, porque o STF diz o seguinte, olha, veja que a amicus curiae, ou amicus curiae no plural, né? O amicus curiae, ele, na verdade, especificamente, ele tem que ser uma pessoa jurídica, por exemplo, uma associação que represente interesse, enfim. E isso era classicamente defendido, principalmente no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, à luz da 9868, da 9882. Mas o que acontece é o seguinte, que depois que o CPC sobreveio, né, e nós temos a redação do artigo 138 do CPC, o amicus curiae pode ser uma pessoa física, né? E lá no 138 tem lá a previsão. O que acontece? O Supremo, no julgado interessante, falou o seguinte, olha, regra geral, eu admito amicus curiae pessoa jurídica, mas eu sei que o CPC mudou e é provável que eu mude o meu entendimento. Então, essa sinalização de que o entendimento será alterado é o que a gente chama de signaling, né? O tribunal ele ainda tem dúvidas, talvez, sobre a superação do entendimento naquele momento. Alguns autores chamam isso de julgamento alerta, outros fazem distinção entre os termos. Vou entrar aqui, que seria muito tecnicismo, mas o pessoal saber o que é signaling e julgamento alerta. Exatamente isso. O tribunal falou, olha, é possível que eu mude o meu entendimento. Isso é interessante, né? Se é possível que eu mude o meu entendimento, você, de alguma forma, vai se precaver para não pautar suas condutas segundo aquele entendimento e que é possível que seja eventualmente reformado. Por isso que até alguns autores defendem que uma eventual sinalização poderia decorrer ou ensejar uma superação antecipada, que a gente chama de anticipatory overruling, que na verdade não é uma revogação formal. É o tribunal inferior, o tribunal que está abaixo daquele tribunal que editou o precedente, ele deixa de aplicar o precedente porque o tribunal superior sinalizou que ia mudar de entendimento. Então, aquele precedente já não é um precedente que se adequa à situação fática substancial do caso. E aí ele já antecipa a revogação. Não revoga, porque só quem pode revogar formalmente o precedente é o órgão que eventualmente o editou. Então, esse é um grande ponto importantíssimo que as pessoas precisam saber. E a gente geralmente acha que esses conceitos, quando eu estou ministrando aula sobre esse tema, as pessoas, mas isso vai ser cobrado em algum momento? Vai, já foi cobrado. Já vi várias provas, já vi prova objetiva. Então, assim, prova oral, em várias provas orais, esses termos técnicos já foram exigidos. Oral adora, né? Esse acordo do STJ é um acordo que com certeza vai cair, pouca gente tem acesso a ele, e é importante que tenha noção. Falando em prova oral, lembrei, tem um livrinho aqui do Luiz também, ó. Guia de prova oral, excelente livro, viu? Tá aqui na minha estante também. A segunda edição já vai ser lançada agora essa semana. Ricardo Didier já me disse que a segunda edição vai ser lançada, porque a primeira esgotou, que bom. E é um livro interessante para dar diretriz para a prova oral. Mas é isso, meu amigo. Então, é bom que o pessoal fique ciente disso, porque esses conceitos não são conceitos que você não vai utilizar. Você vai utilizar. Sim. Muitos desses conceitos estão no código. O código fala em superação, o código fala em fundamentos determinantes, o código traz a modulação como uma possibilidade, enfim. Se tiverem qualquer dúvida aí, falem, pessoal.
Isso aí, não cai no que eu caía, não. Falei Às vezes demais, vou passar a bola para você, vai lá. Não, imagina, eu tô aqui só ouvindo, aprendendo, coordenando um pouquinho aqui. Mas às vezes eu caía nessas, assim, tinha algo desse tipo quando eu estudava, né? Dizendo, não, isso aqui é muito difícil, não vai cair não. Aí ia lá e caía, né? Aí depois a gente ia lá e se ferrava. Mas é isso, então você estava falando aqui do 927, né? Falou da questão da superação dos precedentes, e com o precedente aí em vigor, vamos dizer assim, é possível o uso da reclamação? Como é que funciona, né? O pessoal tá pedindo aí sorteio de livro pro Dia dos Namorados, ó. Bom, então eu vou fazer o seguinte, você sorteia aí pro pessoal que segue a aprovação PGE, um livro de precedentes e um livro, o Guia Definitivo da Prova Oral. Vou dar aí pro Beleza, pessoal. olha aí, vamos me cobre aí, vamos fazer sorteio. Já é a segunda edição e o livro de precedentes já é a segunda tiragem, então... Tá olha disponível aí, além de... Depois você viu a forma de fazer um sorteio e te vira. Vou procurar, eu já fiz alguns aí, eu vou ver se eu acerto. Beleza, pessoal, além de sair com a aula, né? Aí vai sair com 2 livros. Tá bom, tá ótimo. E deixa eu te falar o seguinte. Essa pergunta que você me fez é fantástica. Por quê? Porque se você olhar para o 927 e olhar para o 988, você vai verificar que nem todos os precedentes judiciais ou padrões decisórios vinculantes, vocês já aprenderam que nem tudo que está no 927 é precedente em sentido estrito, são passíveis de serem defendidos por via da reclamação. Então, nem tudo que está no 927 está transcrito lá como passível de ser protegido por via da reclamação. Vocês vão entender que o Código de Processo Civil também ampliou as hipóteses de cabimento da reclamação. Né? Ampliou, até porque nós tínhamos a previsão da reclamação no 102 da Constituição e 105 para o STF e para o STJ. Então, muitos autores passaram a defender, olha, o Código é inconstitucional, porque só a Constituição pode ampliar as hipóteses de cabimento da reclamação. E aí, tradicionalmente, você sabe que a reclamação ela é utilizada para garantia da autoridade das decisões e também para evitar a usurpação de competência. E o Código, ele especificamente ampliou as hipóteses de cabimento da reclamação, inclusive para a defesa de precedentes obrigatórios. Se você for no 988, você vai ver que, por exemplo, é possível utilizar a reclamação para, especificamente, a defesa de decisão proferida em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. Pessoal, o Wilton perguntou que cabe a miticure na reclamação? Cabe, né? A reclamação tem natureza jurídica de ação e cabe, sim. E é interessante a participação do amiticure, principalmente por conta da amplitude argumentativa, né? O professor Peter Habele, né? E quem estuda constitucional conhece, fala que o amiticure é o representante argumentativo social. Então, as suas considerações são muito relevantes, né? E hoje está enquadrado no CPC nas intervenções de terceiro. Mas veja que no 988, nem tudo que está no 927 está no 988. Então, alguns autores até passaram a defender que existiam graus de vinculatividade do precedente, de alguns precedentes mais fortes que outros. Enfim, eu particularmente não encampo essa tese. O Luiz Roberto Barroso escreveu um artigo sobre isso, com a professora Patrícia Perrone. Mas o que eu quero falar do 988? É que ele ampliou as hipóteses de reclamação, de uso da reclamação, para garantia e defesa do precedente obrigatório, inclusive para o IRDR, né, para o incidente de assunção de competência, enfim. E o que eu quero falar? Quero falar o seguinte, vocês vão lembrar, anotem isso daí, O STJ, no julgado absurdo, eu discordo frontalmente, já fiz live, eu discuti isso com o Daniel, discuti isso com vários processualistas, Pedro Henrique, enfim, e a gente falava que essa decisão do STJ é um absurdo, porque o STJ diz o seguinte, olha, se vocês olharem o artigo 988, mais especificamente no parágrafo 5º, ele vai dizer o seguinte, olha, não caberá reclamação para defesa de decisões proferidas em sede de recurso especial processado sobre a sistemática repetitiva, recurso extraordinário processado sobre a sistemática repetitiva e recursos extraordinários com repercussão geral, enquanto não esgotadas as vias ordinárias. Ou seja, se não forem esgotadas as vias ordinárias, eu não posso usar a reclamação. Isso caiu na segunda fase da PGM de Fortaleza. É exatamente isso, tá? Caiu na segunda fase da PGM de Fortaleza. Se não esgotou as vias ordinárias, eu não posso usar a reclamação para defesa desse tipo de precedente obrigatório.
Mas, a contrário senso, se esgotadas as instâncias ordinárias, eu posso sim me valer da reclamação para a defesa desses precedentes. E é muito importante que eu use a reclamação, porque vocês vão lembrar que o artigo 1030 do CPC, ele estabelece que contra a decisão que inadmite um recurso especial no tribunal de origem, né, fundada na aplicação de um recurso especial repetitivo, não cabe agravo em RESP-RE, cabe o quê? Agravo interno. E aí, se eu não permito o uso da reclamação, eu não levo para o STJ a possibilidade de análise do seu precedente, o precedente foi firmado por ele, e da defesa desse precedente judicial, o que é um absurdo. O que o STJ concluiu? O STJ concluiu que não cabe reclamação para a defesa da decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, violando frontalmente o 988, parágrafo 5º. É um absurdo essa decisão. É surreal a decisão. Você lê a decisão, você, meu Deus do céu. Até porque a decisão diz, olha, na verdade eu vou analisar aqui quais foram as discussões que geraram o projeto de lei que alterou o CPC quando ele ainda estava na vacatio legis. Falei, né? A gente teve a lei que alterou o CPC ainda no período de vacácio. E ele falou, não, mas a intenção era que não coubesse reclamação. Como é que vai caber a reclamação para o órgão que edita o precedente para controle, né, exatamente do teor daquilo que foi proferido? E aí o STJ rasga o 988, parágrafo 5º, na reclamação 36476, né? Anotem aí, reclamação 36476, isso vai cair em prova, com certeza. Vou anotar aqui para eles. Inclusive, eu me recordo que aí na PGE São Paulo, num concurso, 36476. 36476. Beleza, tá aí para vocês. Na verdade, esse entendimento do STJ não configura jurisprudência defensiva. É jurisprudência ofensiva. É um absurdo, né? É um absurdo. Não é defensiva, não. Felipe? Ah, voltou. Voltou, não virou a câmera. Não é jurisprudência defensiva do tribunal, não. É ofensiva, é um absurdo esse entendimento. Demais. E o STJ diz, ó, não cabe reclamação. Eu falava que aí na PGE São Paulo, em alguma das provas, o que aconteceu? Já caiu reclamação, discussão sobre cabimento da reclamação, eu lembro de uma segunda fase, enfim. Mas vejam que essa reclamação 36476, ela vai cair na tua prova. Por quê? Porque existe uma divergência. O STJ entende que não cabe reclamação nesses casos, 988, parágrafo 5º, e o STF admite a reclamação. O STF admite a reclamação exatamente para essas hipóteses nas quais a gente tem um exaurimento das vias ordinárias, da instância ordinária, para a defesa de um recurso extraordinário processado sobre a sistemática repetitiva, para a defesa de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF. Ou seja, hoje, qual o parâmetro que a gente tem? O cara faz logo aquele quadrinho, né? Divergência, STJ, do outro lado, STF. STJ, não cabe reclamação para defesa de decisão formatada ou prolatada em sede de recurso especial processado sobre a sistemática repetitiva. STF, cabe reclamação desde que esgotadas as vias ordinárias. A resposta hoje da questão que veio na PGM de Fortaleza seria outra. Porque você teria que dizer que para o STJ não cabe reclamação e para o STF cabe reclamação quando esgotadas as vias ordinárias. Então você teria que hoje o espelho de prova viria diferente e a live está gravada, provavelmente quem assistir depois vai lembrar, vai ver a questão subjetiva, vai falar, filha da mãe, né? Acertou aqui a questão subjetiva. Mas esse é um ponto importantíssimo. 36476, leiam o inteiro teor desse acórdão, que é um acórdão triste. Triste. Posso dizer isso como processo falístico. Triste. Isso aí. Beleza. Tem mais alguma coisa que a gente pode lembrar aí para o pessoal? Acerca da reclamação, só lembrar também que é muito claro que a reclamação hoje ela pode ser dirigida para tribunais, né, de segunda instância. Eu posso ter uma reclamação para o TJ São Paulo. Né? TJ São Paulo. Posso ter uma reclamação diretamente para o TJ São Paulo quando decisão viola um precedente firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. Né? Um exemplo claro que eu posso usar a reclamação para os TJs, para os TRFs. Hoje a gente tem, vocês terem uma ideia, a gente tem 414 RDRs, analisando
o Brasil como um todo, são 414 RDRs já instaurados, alguns com mérito julgado, enfim. É importantíssimo. E aí, já que eu falei de RDR, eu acho que, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria dar para o pessoal aí mais umas 2, 3 questões de prova. Por favor, vamos lá. Para a gente falar aí sobre RDR, e é um tema que, claro, porque o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é uma criação do CPC de 2015, né? Não existe, é um instituto que não estava presente no CPC de 39, no CPC de 73, é um instituto que veio estabelecido e formatado no CPC de 2015. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção para o pessoal é que quando a gente fala dos precedentes judiciais sobre a ótica brasileira, a gente tem que lembrar que a doutrina, classicamente, aqui fala do Léo Cunha, do Fred Didier, né? Ela faz uma classificação, inclusive fiz uma live recentemente com o Léo, falando sobre influxos da legislação extravagante no processo civil, no CPC, na verdade, e é um tema importantíssimo, né? Mas o ponto é o seguinte, veja que a gente tem, claro, bem definidos, 2 microsistemas para mim no CPC de 2015, entrando um pouco na temática dos precedentes e nas demandas repetitivas. A gente tem um microsistema de demandas repetitivas, que aí envolve, né, aquelas situações que tradicionalmente lidam com demandas plurimas, e nós que somos fazenda pública lidamos com isso diuturnamente. Onde é que está esse microsistema? Isso já caiu em prova também subjetiva. Está lá no artigo 928. Se você for para o 928 do Código de Processo Civil, você vai ver que o código fala, ó, considere-se, quando eu falar em julgamentos repetitivos, eu estou englobando o incidente de resolução de demandas repetitivas, os recursos especiais repetitivos e os recursos extraordinários repetitivos. Então, a gente vislumbra um microsistema de demandas repetitivas, né? E dentro desse microsistema, eu tenho uma comunicação necessária entre os regramentos, né? Porque, por exemplo, e aqui deixar claro para o pessoal, o STJ, à luz, e o STJ disse isso claramente, o STJ falou o seguinte, olha, existe sim esse microsistema de demandas repetitivas no código, existe sim esse microsistema, e tanto existe que esse microsistema permite que eu aplique o 1037, parágrafo 9º, para o IRDR. Porque o 1037, parágrafo 9º, quando vai trabalhar os recursos especiais extraordinários repetitivos, ele permite que o Felipe, em uma determinada hipótese, possa alegar uma distinção, um distinguish, se o seu recurso especial, por exemplo, foi suspenso por ser correlato a um processo que está para análise do STJ em sede de recurso especial repetitivo. Felipe pode levantar os braços e falar assim, olha, esse caso não tem nada a ver com o meu. E aí, se manifestar através de uma petição, e aí faz isso através de uma petição simples e diz, olha, há um distinguish aqui. Só que esse dispositivo não está lá no 976 ao 987. Então, o STJ falou o seguinte, eu posso aplicar o 1037, parágrafo 9º, ao IRDR. Porque se o processo for suspenso inadequadamente, a parte pode pedir a suscitar a distinção para afastar a suspensão. Eu posso porque existe um microsistema lá, a comunicabilidade, e aí, portanto, eu posso aplicar o 1037. O STJ, esse acordo é importante porque ele diz, olha, tá beleza, existe um microsistema. E, além disso, eu tenho um microsistema de formação concentrada de precedentes judiciais. O que é esse microsistema? O código diz, a priori, como eu falei no início, que existem decisões que já são consideradas precedentes obrigatórios. Então, ele já estabelece lá, a priori, quais são essas decisões, e esses precedentes são formados de forma concentrada, de maneira concentrada, específica, tem todo um trato, uma regulamentação. E aí, dentro desse mesmo, eu encontro, por exemplo, o IRDR, encontro o incidente de assunção de sistema de formação concentrada de precedentes judiciais. Felipe, tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo aí? Pausou a minha, não?
Mas voltamos. Boa. Voltamos. Então, opa. Voltamos. Tá, vamos. Beleza. Segue o jogo. Então, eu estava falando do microsistema de informação concentrada. Existe esse microsistema de informação concentrada que abrange o incidente de assunção de competência, que está lá no 947, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que está lá no 976 até o 987, o RESP-RE repetitivo, está lá a partir do 1035, enfim. Você tem um microsistema de informação concentrada e permite essa comunicabilidade. Então, a primeira dica importante que eu dou para o pessoal é que o STJ, em acordo emblemático, disse, olha, pode aplicar o 1037, parágrafo 9º, ao IRDR. E o IRDR, ele, como eu disse, é um instituto tipicamente formatado no CPC de 2015, de forma originária, e ele foi inspirado, a exposição de motivos deste instituto, claro, ele foi inspirado no procedimento modelo alemão, do procedimento modelo alemão, que é o chamado Mustafa-Farham. E também é semelhante a outros institutos, direito inglês, o Group Litigation Order, enfim, tem outros institutos que são correlatos. Mas o IRDR não é igual ao procedimento modelo alemão, ele tem as suas nuances, enfim. E quando é que ele é utilizado? Quando eu tenho uma multiplicidade de processos, eu tenho ali uma questão jurídica repetitiva, a questão de direito. Então, o IRDR não é utilizado para questão fática, ele é utilizado para questão jurídica, e diferente do procedimento modelo, que pode ser utilizado para questões fáticas. E eu posso utilizá-lo quando? Quando eu tiver essa multiplicidade de processos, quando eu tiver em jogo essa repetição dessa questão jurídica, quando houver risco, né, de ofensa, isonomia, segurança jurídica, e quando eu não tiver um RESP ou RE repetitivo tramitando no STJ ou no STF. E aí é importante que o pessoal entenda, isso caiu na segunda fase da PGM de Fortaleza, voltando naquela prova, que ele perguntava o seguinte, ó, o IRDR é um procedimento modelo ou causa piloto? Porque quando a gente fala que o IRDR... O cara tem que ter estudado, hein? Não, o cara tem que ter estudado, né? Não tem jeito. Engraçado que eu acertei essa questão, porque eu inclusive estava acompanhando alguns alunos que iam fazer PGM, e tem uma das minhas alunas, que hoje é minha amiga, e foi colega de faculdade, talvez você conheça a Marcela, e dentro das programações de estudo, eu falei, olha, isso aqui é importante, estuda isso daqui, e caiu na prova, né? Ela foi primeiro lugar dos recursos, depois segundo lugar. Mas provavelmente quem não conhecia ainda, isso foi lá atrás, né? Teve dificuldade, porque quando a gente fala em procedimento modelo, significa que o tribunal ele vai julgar a tese, ele vai fixar a tese, ele não vai necessariamente julgar o caso. Então, ele tem um momento para fixação da tese. É o que acontece no procedimento modelo alemão. De fato, o tribunal ele vai julgar especificamente a tese e a tese vai ser aplicada e terão julgamentos pelos órgãos competentes. No procedimento de causa piloto ou na causa piloto, o tribunal ele julga o recurso e fixa a tese, por exemplo, né, que é o caso do RESP-RE repetitivos. O examinador queria, do CESP, que você dissesse que RESP-RE repetitivos causa piloto. Mas o IRDR tem uma discussão, porque alguns dizem que é procedimento modelo e alguns dizem que é causa piloto. Os que dizem que é procedimento modelo dizem que o órgão competente, né, que é o órgão do tribunal responsável pela uniformização de jurisprudência, ele vai julgar, porque o 978 diz, o órgão responsável por fixar a tese também julgará o caso. Mas aí a discussão é, no mesmo momento, alguns dizem que não. Então, se apegam a isso para dizer, olha, o IRDR é procedimento modelo, não é causa piloto, porque o órgão vai fixar a tese e depois ele julga o caso, mas em momentos separados. E alguns autores dizem, não, é causa piloto. Eu até me filiei às correntes, porque ele vai julgar a tese e fixar o caso. Ele julga a tese e ele fixa a tese, desculpe, e julga o caso. Com base no 978, que para mim é claro. E outros autores ainda entendem que eles teriam um terceiro gênero, né? Que é o caso até do próprio professor, amigo Daniel Amorim Assunção Neves, e diz o seguinte, olha, não é procedimento modelo, porque está vinculado ao recurso, à ação originária ou à remessa necessária, e também não é causa piloto, porque o tribunal, eu tenho que instaurar um incidente para poder fixar a tese. E essas três correntes, elas são cobradas e elas foram exigidas lá.
que eu tenho para dizer para a galera? Que o STJ, nos seus acordos, tem mais se filiado à ideia de que o IRDR seria um procedimento modelo. Isso é um ponto importante. Outro Olha aspecto... aí, a quantidade de coisa que envolve um tema, né? Assim, e você tem que falar lá em 30 linhas, né? Então é tanto Exatamente. capacidade de saber quanto poder de concisão, né? Mas é com E não essa aula pense, aí hoje. e não pense que o examinador não vai querer aquilo no espelho, né? Porque o cara olha pro espelho e fala assim, caramba, eu tinha só 30 linhas e o cara queria isso tudo. E Tem quer, que né? condensar a informação, tem que condensar, não tem jeito. Isso aí. E outra questão de prova é o seguinte, muito se tem discutido sobre o cabimento do IRDR em tribunais superiores. Eu já escrevi sobre isso, eu tenho um artigo, inclusive no Jota, né? Tem vários artigos lá e eu já escrevi sobre o tema. E é o seguinte, ó, o Leonardo Carneiro da Cunha e o Fred G passaram a defender que seria cabível a instauração de IRDR em tribunal superior. Eles diziam o seguinte, olha, quando o STJ estiver no âmbito de sua competência originária ou no âmbito de sua competência recursal ordinária, não dá para afastar o cabimento do IRDR, ainda que em tribunal superior, porque é um instrumento interessante, pacificação, enfim, e para fixação da tese, racionalização de julgamento, a tese fixada se aplica a vários processos. E o que acontece? Eles passaram a defender isso e o STJ encampou essa tese, tá? O STJ disse o seguinte, olha, cabe instauração de IRDR em tribunal superior. Cabe quando? Quando o STJ estiver lidando com a sua competência originária ou com a sua competência recursal ordinária. Então, ele diz cabe. Cabe instauração de IRDR no STJ. Eu discordo disso completamente. O STF tem um entendimento contrário. Ele diz, olha, não cabe instauração de IRDR em tribunal superior. Por quê? Porque o regramento do IRDR, se você olha, por exemplo, para o artigo 982, inciso 1º, ele fala: admitido o incidente, serão suspensos os processos no âmbito de competência territorial do tribunal, no estado ou na região. Ou seja, significa que o IRDR não foi destinado aos tribunais superiores, porque senão teria a suspensão nacional. Sim. E se você olhar o 987 vai dizer, olha, da decisão de mérito do IRDR, cabe recurso especial ou extraordinário. Como é que eu vou dizer que é cabível o IRDR no âmbito do STJ e do STF? Então, o STF diz, olha, não cabe instauração de IRDR em tribunal superior. Então, hoje, quadrinho de novo, a gente tem esses dois posicionamentos. O STJ entende que cabe instauração de IRDR em tribunal superior, desde que seja no bojo de sua competência originária ou de sua competência recursal ordinária, e o STF diz, não cabe instauração de IRDR em tribunal superior, porque o sistema foi estruturado para os TJs e TRFs e TRTs, eventualmente, né? Você sabe muito bem disso, com base até a aplicabilidade do sistema de precedentes à Justiça do Trabalho, com base na Constituição Normativa 39, enfim, vai ter o livro aí, fantástico também sobre direito do trabalho e processo do trabalho, que eu já comprei, inclusive. Né? Comprou, bacana. Obrigado aí. Mas é o seguinte, então é isso, tá? Esses dois entendimentos, pô, cara de prova, né? Cara de prova. Sim. Cabe, não cabe, enfim. E eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu acho que a gente ainda tem alguns minutos aqui, porque como zerou, né? A gente teria 1 hora, mas zerou, a gente voltou. Zerou o timer aí. Mas vai lá, fica à vontade. Beleza. E, pessoal, se eu estiver me estendendo demais, falem aí, se tiverem dúvidas também. Eu estou bombardeando vocês com informações. Uma aula dessa aí, valeu. Uma aula dessa aí, o pessoal foi brindado hoje aqui com presente, viu? Porque você não acha em todo lugar, não. Então, fiquem, se sintam agradecidos, professor Luiz. E ainda em relação ao IRDR, em termos recursais, lembrar para o pessoal que o STJ definiu recentemente que não cabe recurso especial da decisão que inadmite o IRDR. Não cabe, tá? Não cabe recurso especial da decisão que inadmite o IRDR. Só cabe recurso especial ou extraordinário da decisão de mérito do IRDR, tá? Da decisão de mérito do IRDR, beleza? Então não cabe recurso especial ou extraordinário da decisão que inadmite o IRDR, o STJ assim decidiu.
cabe só na decisão de mérito, porque o 987, no seu caput, diz, ó, da decisão de mérito do IRDR, cabe recurso especial extraordinário. A Ronilda perguntou aqui, por que não cabe para o STF a instauração de IRDR em Tribunal Superior? O STF disse que não cabe porque, e eu comungo do mesmo entendimento, porque se você olhar, Ronildo, para o 982, inciso 1º, e 987, você vai ver que o sistema foi estruturado para que o IRDR fosse processado nos tribunais de segunda instância, né? Nos TJs e TRFs, ok? Então, você pode justificar com base no 982, inciso 1º, com base no 987, tá? E, recapitulando para o pessoal, o STJ entendeu que não cabe recurso especial da decisão que inadmite o IRDR, porque, e tem autores que defendem que caberia, porque o 987 diz que cabe recurso especial ou extraordinário da decisão de mérito do IRDR, tá? Não da decisão que versa sobre a admissibilidade ou não do incidente. E ainda trazendo um outro aspecto importantíssimo, que é o seguinte, ó, eu até participei, vocês sabem, né, o pessoal aí, vocês, grandes professores, dão essas dicas aí para os alunos, que os enunciados são muito importantes. Em processo civil são muitos, os enunciados do FPPC, os enunciados do CJF, né? Eu tenho até um livro comentando os enunciados do CJF também, os enunciados da Infam, enfim. Então, os enunciados são muito importantes. E aí, eu participei, né? Fui um dos membros lá da comissão que estava discutindo os enunciados da segunda jornada do CJF, Direito Processual Civil. E aí, teve uma discussão lá que eu participei ativamente, que era um enunciado que dizia o seguinte, olha, se você olhar para o 982, inciso 1º do CPC, ele diz, admitido o IRDR, e veja, lembrando para os colegas, a admissão do IRDR ela é feita pelo órgão colegiado. Não esqueçam de já cair em prova objetiva. A admissão do IRDR ela é feita pelo órgão colegiado. E aí, admitido o IRDR, o inciso 1º do 982 fala, o relator determinará a suspensão dos processos. Então, presume-se pela leitura da lei que, admitido o IRDR, os processos serão suspensos. Seria uma consequência para evitar decisões conflitantes. Mas aí, tanto no âmbito do STJ como no STF, para os recursos especiais extraordinários repetitivos, já se dizia que essa suspensão não é automática, que depende da análise, né, do caso específico, enfim. Isso ficou claro até no recurso especial repetitivo no STJ, que discutiu a taxatividade mitigada, né, o rol do artigo 1015 lá do CPC, e o entendimento dos tribunais era que, olha, essa suspensão não é automática, depende da análise específica pelo tribunal, porque pode ter algum tipo de prejuízo, e esse é o entendimento que vem prevalecendo, tá? Na doutrina e na jurisprudência. Então, essa suspensão não seria automática. Vocês podem olhar, inclusive, o enunciado 140 da segunda jornada de Direito Processual Civil do CJF. 140, inclusive, eu discuti muito, que eu não concordo com o enunciado, tá? E aí não interessa se eu concordo ou não para a prova, mas o 140 passou, né? É o entendimento dos tribunais, mas que, de fato, a suspensão não é automática, depende de uma análise pelo órgão colegiado, pelos relatores, enfim, especificamente no caso. Tá? E aí esse é um ponto importantíssimo. Diga lá. Perfeito. Não, eu digo, esses enunciados vêm ganhando cada vez mais importância, né? Eu lembro, nas minhas caixinhas aqui, eu gosto de botar ali para conversar com o pessoal, a forma de ter contato. O pessoal de vez em quando pergunta, e os enunciados, né? Do CJF, são importantes? Olha, importantíssimo. Cada dia mais hoje em dia, né? Mais uma coisa que as bancas vêm cobrando do pessoal, então é importante ter esse contato, né? Ter essa... Se você, uma dica que eu sempre dou para o pessoal costuma estudar jurisprudência, precedentes, enfim, só pelos informativos, né? Mas tem muitos julgados do STJ e do STF que caem em prova que não estão nos informativos, estão nas notícias do tribunal. Então, o cara que não olha a notícia, ele também fala, chega na prova e fala, caramba, de onde veio esse acordo? Está nas notícias. E aí tem uma notícia do STJ de antes de ontem que a chamada é exatamente essa. O STJ aplica enunciado do FPPC sobre cumprimento de sentença, direito intertemporal. Ou seja, os enunciados, eles realmente caem em prova. E um outro ponto que eu vou arrematar aqui, prometo, sobre RDR, é que os amigos vão lembrar que o artigo 138 do CPC, quando vai falar do amicus curiae, do amici curiae, ele diz que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julga o IRDR. Porque, veja,
ali eu estou formando um precedente obrigatório. O amicus curiae vai intervir para promover uma pluralidade argumentativa, né? Para trazer Sim. uma série de argumentos, enfim, porque o precedente ele tem que ser um precedente qualitativamente superior, né? Tem que ter uma análise ampla, tanto que o próprio código fala que no julgamento do IRDR serão considerados argumentos favoráveis e contrários à tese jurídica decidida. E aí, o 138 prevê a recorribilidade pelo amicus curiae da decisão que julga o IRDR. A doutrina tem defendido que não teria razão de não estender esse dispositivo, a possibilidade de recorribilidade pelo amicus curiae, para o recurso especial repetitivo, para o recurso extraordinário repetitivo, porque ali eu também tenho a formação de um precedente qualificado. Ali também eu tenho, né, a formação específica de um padrão decisório vinculante. Então, deveria ser possível, naquele caso especificamente, também o amicus curiae recorrer daquela decisão dentro, já que o STJ falou que existe um microsistema de formação concentrada e de demandas repetitivas, olhando para o microsistema de formação concentrada, essa regra do 138 deveria se estender também para o RESP e RR repetitivos. Então, eu vou fechar aqui as considerações sobre IRDR, eu acho que eu falei demais. Imagina, mas, assim, foi... dos meus levantamentos, inclusive, sobre incidência nas questões, e RDR é um tema que cai muito, né? É um tema que cai muito. Perfeito. Meu amigo, não tinha como... Assim, fique à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho aqui muito completo, não tinha como ser melhor. Eu acho que o pessoal vai ficar salvo, né, para quem quiser ver depois. Foi realmente uma aula, né? A gente fala live aqui, mas é o cavalo de Troia. Na verdade, foi uma bela de uma aula aqui sobre um tema muito relevante e que fico feliz aí, né, por estar com você, por ter esse contato, né? A gente nem sempre consegue se encontrar, e brindar o pessoal com uma aula tão boa assim. Então, fica aí, quiser deixar uma mensagem no final. Prazer é todo meu, pode sempre contar comigo. Você sabe que a gente tem uma grande parceria. Vocês são grandes amigos, você, o Rodrigo, enfim, são pessoas que eu admiro muito, fazem um trabalho excepcional, com muito profissionalismo, com muita competência, conduzindo com maestria as pessoas, enfim. Eu admiro muito, me inspiro também, né, para as minhas atuações, enfim. E eu espero que a gente sempre permaneça com essa parceria. Se o pessoal quiser... tem vários canais de comunicação, tem o meu próprio Instagram, né? Tem o meu site, métodovale.com, tem o canal no YouTube também com várias dicas sobre muita dica estudo, boa, viu, pessoal? Vale. Método de estudo, o pessoal pergunta, Então, excelente. assim, fiquem à vontade, e agradeço muito a todos, de coração. Eu vou começar, inclusive, um curso de processo civil na próxima semana lá no ATC, e é um curso de 6 aulas, a gente falando tudo sobre o processo, enfim. Agradeço muito, meu amigo, o espaço, parabenizo a aprovação PGE, é um curso fantástico, vocês fazem um trabalho, como eu digo, muito diferenciado, e é um prazer contar com essa parceria, você que é amigo de longa data, você e o Rodrigo, né, são amigos de longa data. O Luiz estudou com a minha esposa no colégio, né? Também. Eu estudei com a tua esposa no 3º ano, então, assim, a gente já se conhece há muito tempo, e reitero aqui as minhas palavras. Você é um profissional ímpar, exemplar, tanto Obrigado. como procurador do Estado, como professor também, tem feito um trabalho destacado. Parabéns mesmo, sou fã do trabalho de vocês. E os livros estão à disposição, não sei como é que você vai fazer o sorteio, o pessoal está perguntando aí, mas... Vou tentar operacionalizar aqui. Eu sou meio analfabeto digital, mas eu consigo. Eu já fiz uns, acho que eu acerto. Vamos mandar esses livros aí, pessoal. Ó, eu fiz uma live com o Mozart, grande amigo também, já dei aula para vocês aí, parceiraço, e a gente sorteou o livro. E como é que a gente fez? O pessoal mandou os depoimentos sobre a live, e aí a minha esposa escolheu o melhor depoimento, assim, tipo... E aí, de repente... Né, Dia dos Namorados, fala, Priscila, escolhe aqui, né? Então, beleza, vamos fazer assim. É uma sugestão, mas enfim. Beleza, vamos fazer o critério. Como é que você vai operacionalizar para a galera, mas muito obrigado, parabéns pelo trabalho, desejo muita saúde a vocês aí, para todos, espero que todo mundo esteja bem. Obrigado a todo mundo que participou até agora, Dia dos Namorados, sexta-feira, o cara na live de processo civil, sobre precedentes, com caderno em mãos, anotando, enfim. E agradeço muito aí a receptividade de todos. Eu sempre digo que se não fosse os nossos alunos, a gente não exerceria a nossa missão de vida, né?
Exatamente. Muito obrigado, agradeço as palavras. Fiquei acompanhando aqui. Quando eu estava olhando para o lado aqui, eu estava olhando ou minhas anotações ou o CPC. Então, sempre prestando atenção. Te agradeço, faço minhas as suas palavras. Muita admiração, muita felicidade. Isso é isso, né? Em paralelo, e a gente trabalhando, fazendo parcerias aí pontuais, sabendo que, né, a gente se ajudando, a gente cresce muito. E eu tenho muita felicidade por ter um parceiro como você. Então, agradeço o pessoal também. É isso aí, parabéns pelo livro aí, viu? Compre o livro. Obrigado. Muito obrigado, viu? Tô aqui com os já seus, comprei, já adquiri o meu. Tá bom. E a gente vai sortear esses dois aí. Vamos sortear sim. Beleza, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço pra você. Aproveite o Dias Namorados com a Priscila. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Tamo junto.